Queridos, a paz do Senhor, eu sou o pastor Anderson Silva e você está na Academia de Pregadores. É com muita alegria que nós estamos aqui para fazer a abertura do terceiro trimestre de 2020. Como já foi anunciado aqui pela Academia de Pregadores, a CPAD não lançou uma revista de forma sequencial como de costume, mas a CPAD lançou uma edição especial de uma revista que foi publicada pela primeira vez no terceiro trimestre de 1993. Uma revista muito especial, uma revista muito interessante, e é a partir desta revista que nós vamos iniciar o nosso terceiro trimestre. Então seja muito bem-vindo ao nosso terceiro trimestre de 2020, aqui na Academia de Pregadores. Vamos à nossa primeira lição, a nossa primeira aula. Antes de qualquer coisa, é importante nós fazermos a apresentação da nossa lição, da nossa revista, não é verdade? A nossa revista, edição especial, Jovens e Adultos, não é? Diferentemente do que é o rito da CPAD durante os trimestres, durante os demais trimestres. Esta lição, esta revista vem de forma especial, tendo em vista as questões da pandemia do Covid-19. Então esta será uma revista utilizada para jovens e adultos. Um só currículo, diferente daquilo que é a rotina da CPAD. Currículos diferentes para jovens e adultos. O tema da revista desse terceiro trimestre vai falar sobre os princípios divinos em tempos de crise. Um tema muito importante, atual e um tema muito oportuno para esse momento. Aliás, eu quero deixar aqui a minha palavra de gratidão à CPAD, a toda a diretoria da Casa Publicadora das Assembleias de Deus, na pessoa do pastor Ronaldo Rodrigues, que é professor aqui na Academia de Pregadores, é uma pessoa com a qual nós fizemos alguns contatos antes da chegada dessa revista, e eu quero, na pessoa do pastor Ronaldo Rodrigues, parabenizar a Casa Publicadora das Assembleias de Deus, de verdade, de coração, parabenizar a CPAD por esta atitude, por esta ação de fazer a reedição dessa revista, que os assuntos são maravilhosos, né? Então, o título ou o tema da revista, o tema do trimestre, é Princípios Divinos em Tempos de Crise. A reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual como exemplo para os nossos dias. A revista desse trimestre é comentada pelo pastor Eurico Bergstein, saudoso pastor Eurico Bergstein, que comentou esta edição na década de 90, terceiro trimestre de 1993. O assunto permanece atual. Ao estudar as lições, a impressão que a gente tem é que ele está escrevendo realmente para os nossos dias. É um assunto muito necessário, inclusive, para os crentes em todas as épocas. Pastor Eurico Bergstein, saudoso pastor Eurico Bergstein, deixou uma grande contribuição teológica e uma grande contribuição para a área de ensino da igreja, não só do movimento pentecostal, mas para a igreja evangélica brasileira. É o comentador que teve mais comentários publicados pela CPAD, 35 comentários, e são comentários que até hoje continuam abençoando e edificando vidas para a glória de Deus. Foi comentarista de teologia sistemática, enfim, realmente um grande comentarista, um grande teólogo, principalmente, orgulhosamente para nós do movimento pentecostal brasileiro, e nós louvamos a Deus por este legado que o pastor Eurico Bergstein nos deixou. Então, mais uma vez, os meus parabéns à Casa Publicadora das Assembleias de Deus por esta atitude, por esta iniciativa de fazer a reedição nesta edição especial desta revista, que com certeza vai nos ensinar muitas coisas. Eu estou assim encantado, maravilhado, envolvido, estudando as lições, né? Já estudei as lições que a gente vai ministrar aqui, e realmente tem sido
bênção para a minha vida. A lição de número 1, a nossa primeira lição do dia 5 de julho de 2020, tem como título: Daniel ora por um despertamento. Daniel ora por um despertamento. O texto áureo da nossa lição está em Tiago, capítulo 5, carta de Tiago, capítulo 5 e versículo 16, que nos diz o seguinte: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Verdade prática: o crente dedicado à oração pode exercer influência no céu, na terra e até contra os poderes malignos. Nós vamos aprender nesta primeira aula sobre o poder da oração, que realmente desperta um grande avivamento. O ponto central da nossa lição nos diz que precisamos estudar a palavra e orar por despertamento espiritual. Eu acredito que isto é um pensamento em consonância de todos nós, os servos de Deus, que vivemos na igreja odierna. Precisamos estudar a palavra, conhecer a palavra, mas precisamos também orar por um despertamento espiritual. Os objetivos da nossa lição: o objetivo geral, conscientizar os alunos sobre a necessidade de estudar a palavra e orar em busca de um despertamento proveniente de Deus nestes dias trabalhosos. E os objetivos específicos, como você já sabe, cada objetivo específico ligado a um ponto da nossa lição. Então são 3 objetivos específicos. Primeiro, apresentar os motivos que levaram Daniel a ser despertado para a oração. Segundo, pontuar as respostas divinas às orações de Daniel. E terceiro, destacar o resultado de um despertamento proveniente de Deus. A leitura bíblica em classe está em Daniel, capítulo 9, do versículo 1 ao 3, o capítulo 6 e o versículo 10, o capítulo 2, do versículo 17 ao versículo 19, e Esdras, capítulo 1, do versículo 1, tá assim meio embaçadinho, mas capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 5. O texto bíblico nos diz o seguinte: no ano 1º de Dario, filho de Assuero, da nação dos Medos, o qual foi constituído rei sobre os reinos dos caldeus, no ano 1º do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de acabar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para buscar com oração e rogos e jejuns e pano de saco e cinza. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas para a banda de Jerusalém. E 3 vezes ao dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então Daniel foi para sua casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus dos céus sobre este segredo, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Então foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite, e Daniel louvou ao Deus dos céus. Está bem embaçadinho aqui no nosso monitor, mas nós conseguimos aqui fazer a leitura. No 1º ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino,
como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra, e ele me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. Quem há entre vós de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém, que é em Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel, ele, o Deus que habita em Jerusalém. E todo aquele que ficar em alguns lugares em que andar peregrinando, os homens do seu lugar o ajudarão com prata, e com ouro, e com fazenda, e com gados, afora as dádivas voluntárias para a casa de Deus que habita em Jerusalém. Então se levantaram os chefes dos pais de Judá e Benjamim, e os sacerdotes e os levitas, com todos aqueles cujo Espírito de Deus despertou para subirem a edificar a casa do Senhor que está em Jerusalém. Queridos, a leitura bíblica em classe se trata de um texto magnífico. Nós sabemos, através da carta que Jeremias escreveu aos exilados da Babilônia, que é o capítulo 29 do livro de Jeremias, que o Senhor falou com o seu povo, falou aos exilados, aos cativos na Babilônia, que ele despertaria e que ele, aliás, traria o seu povo de volta. O Senhor falou através de Isaías, entre 180 e 200 anos antes do nascimento, entre 150, talvez 180, a gente costuma dizer entre 150 e 200 anos, antes de Ciro nascer, o Senhor chamou Ciro pelo nome. Ele disse: que digo de Ciro, senão que ele é o meu pastor e apacentará o meu rebanho. O que nós aprendemos com isso? Que os propósitos de Deus são firmados na eternidade. O povo de Israel foi para a Babilônia porque eles desobedeceram a Deus e Deus precisava restaurar a nação. Então o Senhor garantiu que eles passariam 70 anos na Babilônia. E se você ler o capítulo 29 do livro de Jeremias, Deus fala através de Jeremias a Israel: passarão 70 anos e eu vos trarei de volta para a terra de onde vos desterrei. O Senhor deixou isso claro. Então, ocorre agora, de acordo com a leitura do texto que lemos, que a Babilônia é conquistada pela Média e pela Pérsia. E a Pérsia, através do rei Ciro, assume o controle do Império Mundial, e o rei Ciro, conforme a palavra de Deus nos diz, tem o seu coração movido por Deus. Deus despertou o coração de Ciro, e Ciro reconheceu que o Senhor tinha lhe dado todos os reinos da terra. Então ele permite, ele autoriza que o povo de Israel comece um retorno. E as palavras de Ciro são muito claras. Eles iriam voltar para reconstruir a cidade de Jerusalém, para reconstruir o templo, para fazer aquilo que era a vontade de Deus. Nós vamos aprender na aula de hoje que há uma ação que eu chamo de ação intra-histórica de Deus. Deus age na história para cumprir os seus propósitos. O título da nossa lição é Daniel ora por um despertamento. Por quê? Porque Daniel, estudando os escritos, estudando o livro do profeta Isaías, ele percebeu que já havia passado o tempo que Deus tinha determinado. Ele entendeu, nós vamos entender na lição de hoje, vamos compreender na aula de hoje, que Daniel tinha uma visão espiritual. Ele tinha uma visão do seu tempo que não era uma visão comum, era uma visão de Deus. Daniel via o mundo pela ótica da vontade de Deus, pela ótica com as lentes
do propósito de Deus. Que exemplo glorioso que Daniel nos deixou. Conforme eu disse nas minhas palavras introdutórias desta aula, nós vamos perceber que o pastor Eurico Bergsten comentou esta revista há 27 anos atrás, há exatos 27 anos atrás, mas parece que ele está escrevendo justamente nos nossos dias. É uma mensagem muito atual, até porque o que Daniel fez é um grande exemplo para a nossa vida, como crentes, como servos de Deus, como pessoas que têm a mente de Cristo, que compreendem toda a ação intra-histórica de Deus e todos os movimentos históricos que ocorrem no mundo, que compreendem isso com a lente, com a ótica dos propósitos de Deus. Nós precisamos começar a orar para que Deus possa realmente agir e mover os seus propósitos dentro deste tempo. Qual é a vontade de Deus para este tempo? Qual é a vontade de Deus para este momento? Estamos enfrentando um período de crise mundial, um período de pandemia, um período em que nós sabemos que o mundo está sendo preparado para o governo de um líder mundial. E nós cremos que este é o tempo da igreja compreender os propósitos de Deus, orar, clamar a Deus por um avivamento, mas sobretudo estar com o olhar atento para o que está acontecendo no mundo, com as lentes da vontade de Deus, pela ótica do reino de Deus, a fim de nos posicionarmos como Daniel se posicionou. Vamos aos comentários da nossa lição. Aqui o nosso comentarista, pastor Eurico Bergsten, ele nos coloca o seguinte, que ao ler o livro do profeta Jeremias, no capítulo 29, nós aprendemos que o Senhor disse que passaria 70 anos na Babilônia. Então, ao ler o profeta Jeremias, Daniel observou que os 70 anos de cativeiro na Babilônia estavam para findar. Todavia, ainda não era possível, vamos aqui, todavia, ainda não era possível notar qualquer sinal de alguma coisa. Qualquer sinal de que alguma coisa estivesse acontecendo na direção de uma mudança radical. O que eu quero observar aqui, eu fiz algumas anotações, como você sabe, eu sempre vou fazendo algumas anotações, e eu quero observar aqui o seguinte: o que fazemos quando não vemos sinal de cumprimento das promessas de Deus? Perceba, Daniel está na Babilônia e ele sabia que havia uma promessa de Deus. Embora não há ainda o sinal do cumprimento dessa promessa, Daniel se posiciona. O que nós fazemos quando nós percebemos que não há um sinal ainda do cumprimento da promessa de Deus? A primeira coisa que nós aprendemos aqui é que nós devemos orar. Se não há o sinal do cumprimento de uma promessa de Deus, basta nos orar, clamar ao Senhor, e Deus sempre faz. Primeiro parágrafo deste primeiro ponto, o nosso comentarista nos coloca que Daniel vivia uma vida consagrada a Deus. E ele destaca aqui que Daniel não se misturou com o paganismo e vivia conforme a sua consciência, no temor do Senhor. Ele não se misturou com o paganismo e vivia conforme a sua consciência, no temor do Senhor. Perceba que Daniel tinha uma consciência. E eu fiz questão de anotar aqui também que nós não podemos trair a nossa própria consciência. Nós precisamos ter uma consciência do que Deus realmente quer e não podemos trair a nossa consciência. Viver realmente uma vida consagrada a Deus proporcionou a Daniel compreender a vontade de Deus para aquele tempo. Em segundo lugar, o segundo parágrafo, o comentarista nos coloca que a estatura espiritual de Daniel capacitava-o para enfrentar verdadeiros combates na oração. E eu quero destacar aqui, olha, o que ele diz, que muitos crentes não conseguem servir de ajuda decisiva com suas orações, porque nunca chegaram a experimentar o que significa combater em oração.
o que significa perseverar firmemente em oração. Quando nós estudamos a história de Daniel, nós vamos aprender sobre Daniel. O principal aprendizado que nós temos sobre Daniel é que ele orava 3 vezes ao dia. Então Daniel já estava acostumado, ele já conseguia combater em oração, ele já conseguia ter esta firmeza. Então ele tinha uma estatura espiritual que o dava capacidade para enfrentar este momento. Nós precisamos nos unir em oração. Nós precisamos de uma igreja que esteja sempre unida em oração e que tenha realmente esta capacidade, esta estrutura espiritual. Perceba que Daniel foi para a Babilônia muito jovem, talvez com 15 anos de idade. E ele viveu, a partir dos 15 anos, toda a sua vida ali na Babilônia. Então não é o lugar que nós estamos que nos impede de ter verdadeira estrutura espiritual. São as atitudes que nós resolvemos ter que vai direcionar se realmente temos estrutura espiritual ou não. Terceiro ponto, coincidindo, ou terceiro parágrafo, né, deste primeiro ponto, coincidindo com o período de oração de Daniel, profundas mudanças estavam para acontecer na Babilônia. Daniel, ele lê o livro do profeta Jeremias, entende o tempo que estava vivendo e coincidindo com esse momento em que Daniel estava orando, algumas mudanças estavam acontecendo. E eu quero observar aqui o seguinte, uma boa leitura dos fatos e da história atrelada ao conhecimento da palavra nos torna sensatos na visão das coisas. Perceba, uma boa leitura dos fatos, uma boa leitura do que está acontecendo. Este é o tempo que nós vivemos, um tempo de Covid-19. Então nós precisamos fazer uma boa leitura desses fatos e da história, entender os acontecimentos históricos, porém atrelado com conhecimento da palavra de Deus, que deve ser um conhecimento a ser buscado por todo crente, nos torna sensatos na visão das coisas. Só quem não tem verdadeiramente a visão de Deus é que não entende o que está acontecendo. Estamos vivendo um momento, sim, de pandemia mundial, estamos vivendo um momento de crise, e nos momentos de crises nós temos oportunidades transformadoras para gerar um novo momento, para gerar uma nova história e um novo tempo para a igreja do Senhor Jesus. Então precisamos nos posicionar e ter atitudes realmente diferentes neste momento. Segundo ponto da nossa lição, a resposta às orações de Daniel. No primeiro parágrafo, o nosso comentarista vai nos dizer que a Bíblia relata o que realmente aconteceu. A Bíblia relata o que realmente aconteceu. E ele vai deixar claro nesse volume do texto, aqui deste primeiro parágrafo do segundo ponto, um relato histórico. Eu lembro que quando eu estava no 3º ano do curso de bacharel em teologia, lá pelos idos, se não me falha a memória, de 2004, ou 2º ou 3º ano, 2002, 2003 ou 2004, eu fiz um trabalho de, se não me falha a memória, apologética cristã. Eu fiz um tratado sobre a Bíblia e a história, mostrando que a Bíblia não é um livro primariamente histórico. Ela é um livro que revela Deus. Mas a Bíblia é um livro onde as narrativas históricas que ali estão mostram, e a partir dali eu comecei a usar esse termo, esta ação intra-histórica de Deus. Então, nós vamos perceber aqui, dentro desta ação intra-histórica de Deus, que a Babilônia começou a se enfraquecer, o rei Ciro, a Média e a Pérsia se uniram, né? Foram os últimos 4 grandes impérios mundiais, foram Babilônia, Média e Pérsia, a Grécia e depois a Roma. Foram os últimos 4 grandes impérios mundiais. Então a Média e a Pérsia se uniram, formaram um grande império. O rei Ciro assumiu esse governo da Média e da Pérsia, como monarca da Média e da Pérsia, conquistou a Babilônia
e permitiu que o povo de Israel voltasse para a sua terra, cumprindo o que era o propósito de Deus, cumprindo o que era a vontade de Deus. Então, esta foi uma resposta de Deus à oração de Daniel. Segundo parágrafo deste segundo ponto, conforme o comentarista nos colocou que, conforme esta declaração de Ciro, estava cumprida a promessa divina dada ao profeta Isaías, ao profeta Jeremias, no capítulo 29 do livro de Jeremias, Deus havia dito todas as coisas que aconteceriam. A primeira coisa que Deus havia dito e que começa a se cumprir aqui, ocorre que todos os judeus seriam liberados para voltarem a Judá caso quisessem. Todos eles. É o que Deus fala, que iria trazer o povo de volta para a terra de onde os havia desterrado. Segundo, eles receberam a missão para edificar, receberam permissão para edificar o templo de Deus. Então, segundo, receberam a permissão para edificar o templo de Deus. Era um sonho a reconstrução do templo. A gente vai perceber isso durante esse trimestre, estudando a história de Esdras, a história de Neemias, que de forma magnífica fez com que a obra fosse concluída. E é uma história linda, maravilhosa. Os judeus que se desanimaram na obra. Aí veio o profeta Ageu dizendo que a glória da segunda casa seria maior do que a da primeira, porque Deus realmente estava fazendo. Terceira promessa de Deus que estava se cumprindo: todas as despesas da construção do templo poderiam ser tiradas dos tributos da além do rio, mais as ofertas que voluntariamente Ciro estava doando. E quarto, os vasos sagrados deveriam ser entregues aos cuidados de Zorobabel, nomeado governador dos judeus pelo rei Ciro, para serem transportados de volta a Jerusalém. Então estava ocorrendo verdadeiramente um agir de Deus. Tudo isso estava acontecendo como resposta às orações de Daniel. E eu destaquei aqui que as ações de Deus preveram todas estas coisas. Tudo isso que estava acontecendo estavam previstos, todos esses fatos estavam previstos nas ações de Deus. Até porque quando Deus fala que vai acontecer, pela sua onisciência, Deus já tinha todo um conhecimento dos fatos históricos. Pela sua onisciência. E por isso estava acontecendo exatamente como Deus falou. Vamos ao terceiro ponto da nossa lição. Resultado de um despertamento proveniente de Deus. Um despertamento proveniente de Deus. Primeiro parágrafo. O rei Ciro foi despertado em seu espírito. Nós precisamos entender que Deus foi quem despertou o rei Ciro. Foi Deus quem despertou o rei Ciro. Mais à frente, a gente vai tratar um pouco disso para a gente conseguir compreender bem esta ação de Deus. E é interessante que Deus chama Ciro, um rei ímpio, de seu pastor. Deus diz: Ciro é o meu pastor, que apacentará o meu rebanho, ele é o meu servo. Um rei ímpio. É importante nós compreendermos que Deus usa o que ele quer, do jeito que ele quer, na hora que ele quer. Deus, meu amigo, é o dono da história. Deus é o dono de toda a humanidade. Deus faz, Deus age. Deus faz a coisa acontecer. A vontade decretiva de Deus não pode ser impedida. Queridos, nós precisamos sempre lembrar do que disse Jó no capítulo 42. Já quando finalizava a sua aprovação e Deus já tinha chamado Jó para uma longa conversa. E Jó diz o seguinte: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus sonhos ou nenhum dos teus projetos podem ser impedidos ou podem ser frustrados. Como igreja do Senhor Jesus, nós precisamos continuar confiando no Senhor, sabendo que Ele está no controle de todas as coisas, sabendo que Ele detém todo o poder nos céus e na terra,
E se precisar mover o coração do rei, aliás, a Bíblia diz que Deus muda o coração do rei. Como igreja, nós precisamos crer nisto. Deus muda o coração do rei. Deus moveu o coração de Ciro, um rei que não o conhecia, um rei que não tinha nenhuma linhagem judaica, mas um rei que teve os seus olhos abertos e, conforme nos diz o texto bíblico, foi despertado pelo Senhor. Basta tão somente orarmos, que haja um clamor da igreja brasileira nesses tempos de crise, que nós possamos compreender que quando nós oramos, Deus desperta o coração de quem for preciso para cumprir os seus propósitos. Vamos à frente aqui. Ciro passou a ver Deus como o Deus dos céus. E uma coisa que é importante a gente observar, e que o nosso comentarista comentou aqui, cada despertamento verdadeiro faz com que o homem veja a majestade de Deus, sentindo a sua própria pequenez, o seu pecado e a sua baixeza. Isto aqui é a coisa mais linda que pode acontecer num despertamento. Deus nos desperta para vermos as nossas impossibilidades. O caso de Isaías, o chamamento de Deus para Isaías. Isaías, o profeta de Deus, ele diz: ai de mim, porque vou perecendo. Sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Senhor, viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Diferentemente de alguns pseudos despertamentos que aparecem por aí, onde as pessoas se agigantam arrogantemente, achando que são enviadas de Deus para mover um despertamento, mas na verdade são pessoas arrogantes, que não se rendem diante do Senhor. O verdadeiro despertamento nos joga aos pés da cruz. O verdadeiro despertamento nos joga por terra. O verdadeiro despertamento nos faz reconhecer a nossa pequenez, a nossa baixeza e a grandeza de Deus. O despertamento verdadeiro produz este resultado, este efeito, aliás. O verdadeiro despertamento produz em nós. Letra B. Aqui, ó, nesse primeiro parágrafo do terceiro ponto, Ciro teve uma experiência com Deus que é santo. E o nosso comentarista nos coloca aqui que Ciro era agora responsável por eles, pelo povo de Israel, e mesmo, ou pelos vasos do templo, e mesmo sendo esses vasos muito valiosos, ele queria voluntariamente devolvê-los. Perceba que esses vasos são os mesmos vasos que o rei Belsazar pegou da casa, eram os vasos do templo do Senhor, vasos consagrados ao Senhor, que estavam no cativeiro babilônico, que foram levados para a Babilônia quando a Babilônia conquistou Judá e destruiu o templo. Esses vasos foram levados e Belsazar, sem nenhum respeito, tomou esses vasos para festejar com os seus servos. Foi o momento que apareceu o dedo de Deus escrevendo na parede, Mene, Mene, Tekel e Parsim. E Daniel, ninguém pôde interpretar aquela escritura. Daniel foi chamado, já velho, e Daniel pôde interpretar. E quando ele vem, Belsazar pergunta para ele: és tu aquele Daniel? Ou seja, aquele de quem eu ouvi falar, porque foi a mãe de Belsazar que avisou para ele que havia um homem no reino. Ele disse: olha, tem um homem no reino que no tempo do seu pai sabia compreender essas coisas. Ele vai saber interpretar isso aí. E então, quando Daniel chegou, ele disse: não, eu vou ler a escritura, vou interpretar e vou te dizer o que Deus quer te informar. E Daniel disse: olha, passou de ti o teu reino, pesado fosse na balança e achado em falta, e o teu reino foi tirado de ti e dado aos medos e os persas. Agora, o rei Ciro pega estes vasos, que eram vasos realmente valiosos, e o que ele faz? Ele resolve não ficar com esses vasos, porque o coração dele estava movido. Ele resolve permitir que esses vasos voltassem para o templo, voltassem para o lugar de onde eles realmente eram. E eu fiz aqui a seguinte observação: Deus ergue mãos improváveis para abrir portas. Aleluia. Deus ergue mãos improváveis para abrir portas.
Meus queridos, quando Deus quer cumprir os seus propósitos, ele vai usar até a mão que fechou a porta para abrir a porta de novo. Eu aprendi isso na vida. Tem gente que só por causa do propósito de Deus para a sua vida vai fazer coisas que ele nem entende por que está fazendo. A pessoa nem sabe por que está fazendo, mas está fazendo. Se alguém perguntar, mas por que você fez isso? Você vai falar, eu não sei. Não sei, mas eu fiz. Fez porque Deus moveu o coração. É o que está acontecendo aqui. Ó. Deus está movendo mãos que se erguem para cumprir a sua vontade, para cumprir os seus propósitos. Creia nisso, acredite nisso. Por fim, no segundo parágrafo deste primeiro ponto, ou deste terceiro ponto, Ciro recebeu bênçãos espirituais. Isaías capítulo 45, o texto fala sobre Ciro. O texto fala sobre Ciro. E por causa desta atitude de Ciro, Ciro recebeu bênçãos espirituais. E eu observei aqui que as bênçãos nos alcançam quando entendemos e cumprimos os propósitos de Deus. O que eu quero que você compreenda? Que as bênçãos de Deus nos alcançam não é só quando nós entendemos. Porque entender, talvez a grande maioria vai entender. Mas quando nós entendemos e cumprimos os propósitos de Deus. Quando nós cumprimos os propósitos de Deus, as bênçãos de Deus nos alcançam conforme a vontade do Deus Todo-Poderoso. Chegamos ao final da nossa primeira aula e o meu desejo é que todos nós, que você que tenha compreendido que quando nós entendemos o tempo, quando nós percebemos que há um projeto de Deus para ser executado, nós precisamos orar para que Deus cumpra neste tempo, no tempo oportuno, os seus projetos. Quais são os projetos de Deus para a nossa vida hoje? Quais são os projetos de Deus para a nossa nação, para a nossa igreja, nesse período de pandemia? Quais são os verdadeiros projetos de Deus? Que esses projetos se cumpram e que a bênção de Deus venha sobre a tua vida, em nome de Jesus. Um abraço do pastor Anderson Silva e da Academia de Pregadores, em nome de Jesus.